Bom dia aos meus alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Legal. Deixa eu lhes falar. A aula nossa desta semana, eu coloquei um tema para vocês aí sobre escravidão negra. Tá ok? Então vamos fazer um resumão para vocês aí. Escravidão negra, escravo negro, né? Chamado assim. Ele começou a surgir no Brasil por volta de 1560 e ele veio para substituir a mão de obra indígena, né? O indígena não se adaptou ao trabalho nos engenhos da cana-de-açúcar. Bom, então o trabalho escravo negro ele está ligado à cana-de-açúcar. Após o ciclo econômico do pau-brasil, houve uma tentativa de colonizar aqui as terras brasileiras. E um produto que já havia dado certo na Ilha da Madeira, Cabo Verde, e um produto em ascensão econômica, raro, difícil, né, caro, para o período era o açúcar. E o açúcar então foi transferido para a região hoje das Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Foram trazidas mudas para que assim Portugal garantisse a posse da terra. E como não acharam ouro nem prata aqui, então a cana seria esse lucro que as pessoas de Portugal que vieram ao Brasil teriam para continuar aqui, colonizando aqui as terras brasileiras. Tá bom? Os engenhos de cana-de-açúcar, eles eram grandes fazendas, com as suas moendas, com as suas plantações, fabricavam o açúcar preto, né, que nós chamamos aí de, mascavo, rapadura, o melaço, e também extraíam um outro produto brasileiríssimo, que é a cachaça. Tudo isso advém da cana-de-açúcar, do período. Hoje em dia a gente tem até o álcool para automóvel, álcool residencial, álcool em gel, por causa da pandemia, né? Todos os produtos oriundos da cana-de-açúcar, tá certo? O Brasil é um dos pioneiros, tinha tecnologia. Bom, mas o índio não se adapta. O índio está acostumado a trabalhar ao ar livre, arrancar para o Brasil, levar até os navios, né? Nunca gostou de ambiente fechado de trabalho. Como já havia um comércio de escravos na própria África, os europeus se aproveitaram disso, tá certo? E passaram, ano após ano, trazer uma mão de obra africana para o Brasil. Puxa, professor, então é assim que os negros chegam ao Brasil? Sim, os negros chegam ao Brasil, a princípio, para trabalhar nas lavouras e nos engenhos e nas casas grandes, né, das fazendas de cana-de-açúcar, tá bom? Começam a chegar em 1560 e aí é criada uma instituição brasileira, a escravidão, que vai durar até 1888, 313 anos, até que no dia 13 de maio, a princesa Isabel decreta o fim da escravidão e dá liberdade aos escravos no Brasil. Tá certo? Portanto, o escravo, o negro, ele, né, sofriam diversas formas de opressão, porque muitas vezes haviam princesas que eram princesas na África e que chegavam ao Brasil e eram escravas. Novela como Escravizaura e outras novelas tratam bastante
o tema. Os cativos sofriam diversas formas de opressão e violência. Eram presos uns aos outros, com correntes para não fugir, e se o senhor ou feitor desconfiasse que estavam trabalhando pouco ou lentamente, recebiam castigos físicos. Se tentasse se rebelar, fugir ou praticar algum furto, os cativos eram amarrados em pelourinhos ou em tronco de árvores e chicoteados. Mas, porém, durante todo esse período que vigorou a escravidão, esses 300 anos, os cativos reagiram e resistiram à sua condição de escravo. A forma de resistência mais comum era a diminuição do ritmo de trabalho, outras vezes destruíam máquinas, chegavam casos de incendiar plantações e até assassinar seus senhores, no limite. Algumas mulheres, quando engravidavam, perdiam propositadamente os filhos para que não nascessem na condição de escravo. Aliás, se você fosse um escravo e tivesse um filho, o filho não seria seu, mas seria do senhor de escravo. E ele poderia, após 7 anos de idade, mais ou menos, ele podia ser vendido para um outro fazendeiro numa região próxima. Tá ok? Porque o escravo, ele não era dono de si. O escravo, ele era um produto, um objeto, um valor do Senhor. Tá certo? O Senhor dispunha da vida e da morte do seu escravo. Quem era considerado rico no Brasil? O homem branco aqui. Todos aqueles que possuíam uma quantidade imensa de escravos. Quanto mais escravos, mais rico era considerado. Tudo bem, pessoal? Certo? Você tem aí, nessa questão, os quilombos. Inclusive em Santana de Parnaíba, tem um quilombo. Lá no Cururuquara, no Ingaí, ali ao lado do Rancho da Pamonha, inclusive tem uma festa lá, né? Eu já dei aula para alguns alunos desse quilombo em 2015 e eles fazem uma grande festa todos os anos. Tem uma festa, eu esqueci o nome da festa agora, a Festa do Cururuquara. Pode ver no calendário de Santana de Parnaíba que essa festa está lá. Era uma festa anual, tá certo? Com a presença de muita gente. Esses quilombos eram uma espécie de uma aldeia para onde fugiam esses escravos. Lá eles montavam uma comunidade distante, em lugar de difícil acesso para os seus senhores, e conseguiam fugir da escravidão. Muitos quilombos deu certo. Um dos mais famosos quilombos que existe, e aqui eu vou encerrar, é o Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares, em Alagoas, cidade de Palmares, em Alagoas, onde tinha o famoso líder, né, líder negro, Zumbi dos Palmares, a qual conseguiu arrebanhar muitos escravos para morar de forma comunitária em uma cidade, uma determinada região. E o Quilombo dos Palmares, ele foi destruído por quem? Nada mais, nada menos do que um parnaibano, sim, morador de Santana e Parnaíba, o bandeirante Domingo Jorge Velho, né? Homem violento, rude, que reuniu uma tropa em Santana de Parnaíba e foram a pé 3 meses até as Alagoas, onde recebeu do governador armas, munição, e em uma luta de uma semana mais ou menos conseguiu acabar com o Quilombo dos Palmares, e inclusive matando seu líder, Zumbi dos Palmares. Tá certo? Essa história, ela é muito importante de a gente tá falando aí, porque de certa forma é o feriado do dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, em homenagem
ao Zumbi dos Palmares, quando os negros fazem uma reflexão sobre os 300 anos de escravidão. Tá bom? Um grande abraço, às 11 a gente se encontra. Tchau.